Bom, e para não ficarmos aqui na especulação, a gente conversa agora com a Luísa Dutra, especialista do IRIS, que é o Instituto de Referência Internet e Sociedade, para falar um pouco mais sobre algumas características da biometria, e em específico a facial. Muito obrigado. E você pode explicar um pouquinho o que que é o IRIS, para quem nunca ouviu falar? Claro, muito obrigada, viu, aí, por ter nos convidado. Bom, o IRIS é um instituto da sociedade civil, a gente completou seus 10 anos já, e a gente trabalha com temas da internet, que envolvem internet e sociedade nas suas diferentes áreas, com a ideia de produzir conhecimento, produzir debate, né, de forma acessível, que seja um debate democrático, para trazer, né, fomentar a construção de políticas públicas nessas áreas que a gente trabalha, como forma de defender os direitos humanos. Perfeito. Quais são as vantagens e riscos da biometria facial, se você consegue aí listar para a gente? Essa sensação de que ela está substituindo outras formas de biometria, como a digital, é real ou é só uma impressão do momento? Bom, a biometria facial está ganhando espaço gigantesco em várias áreas da sociedade, né? Então, desde a área de segurança pública, o que a gente já falou de acesso em condomínios também, né? Então, para entrar no lugar que a gente mora, às vezes a gente tem que botar o nosso rosto ali para ser reconhecido e entrar, e justamente porque ela traz essa promessa extremamente sedutora de mais segurança e mais praticidade, né? Então, a ideia de que eu chego ali, boto o meu rosto e entro, me dá uma sensação de segurança que, né? Então, eu não preciso mais carregar a chave, por exemplo, para entrar na minha casa, cartão, ou lembrar qualquer tipo de senha, por exemplo, né? No próprio aplicativo do banco, né? Quando a gente está com o celular na mão, né? Mas existe, eu acho que, apesar da gente associar, enquanto sociedade, a tecnologia mais avançada, né? Essa ideia, meu Deus, de ler a biometria, a mais segurança, isso a gente tem que saber que isso não é nem sempre é verdade, tá? Então, quando a gente Uhum. fala de biometria facial, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está falando de uma coleta de um dado extremamente sensível, né? Que é o meu rosto, é o teu rosto. Cada um tem o seu rosto diferente, que é seu e tem as características únicas e que é nossa. Se eu usar uma senha e ela vazar, né, eu crio outra senha. Se eu perder uma chave, eu faço outra chave. Se um cartão é roubado, eu cancelo o meu cartão, mas eu não posso trocar o meu rosto, né? Então, ele é considerado um dado extremamente sensível. E se esses dados forem expostos ou utilizados indevidamente, é um perigo absurdo, né? Muitos desses usos, assim, né, por exemplo, em condomínios, né, para entrar, a gente não tem, enquanto cidadão, informações nítidas, específicas sobre quem tá, como é que esses dados estão sendo armazenados, por quem, aonde, por quanto tempo, quais são as empresas, né, e quais são as medidas de segurança adotadas. Mas se eu não tenho nitidez da forma como esse dado está sendo utilizado ou armazenado, ele pode ser usado para outros fins que não esse, e aí vai totalmente contra a própria lei, né? Por exemplo, o armazenamento do meu rosto, né, da biometria facial, que é o que a gente está falando. E a gente começa a usar essa biometria facial, né? Ela está num banco de dados, mas ela começa a ser usada para outros fins, por exemplo. Esse dado pode ser usado para vigiar os meus passos ou vigiar o que eu estou, o que determinada pessoa está fazendo, porque no momento que, por exemplo, a tendência é que se vigie determinada população dentro do Brasil, né? Então, sei lá, uma população X está sendo mais vigiada na área de segurança, por exemplo. As instituições de segurança têm acesso a esse dado da biometria, né? Coletada para outros fins que não esse, mas pega para esse fim, a gente pode expandir a gama de vigilância, né? Porque daí eu tenho o dado da pessoa e eu consigo enxergar, por exemplo, a partir das câmeras nas ruas, aonde essa pessoa, né, identificar onde essa pessoa está, onde essa pessoa foi, ou o que que ela, né, enfim. Então, esse é o medo é a expansão de uma vigilância indevida, né? A pessoa nem sabe que os dados estão sendo usados para isso e as pessoas e aí as instituições, que teoricamente seriam de segurança, estão usando isso indevidamente para vigiar, para fazer essa vigilância. Com a IA, está automatizando tudo. Por exemplo, a IA vai começar a monitorar todo mundo. Ela vai monitorar todo mundo igualmente ou parece que existe algum tipo de foco, alguma abordagem específica? Sempre quando a gente está falando de Brasil, especificamente, né? E a gente está falando de qualquer debate sensível, qualquer debate, mas especialmente esses debates sensíveis que envolvem dados sensíveis das pessoas, a gente tem que saber que essa vigilância, por exemplo, esse uso indevido de dados, ele normalmente acontece com uma parte específica da população, que é a população preta, né? A gente está falando sobre uma população específica, né? E que o Brasil, ele é erguido, né? Ele é construído a partir de uma dimensão racializada, né? Então, a gente tem um racismo que é tipo uma hierarquia, né? Racial. Então, quem está no topo
é quem tem mais direitos, quem é menos vigiado, quem a tendência a circular e a viver é um pouco mais tranquilo. E quem está embaixo, né, seria a população preta, a população que tem uma tendência maior a ser vigiada, a ser punida. E isso a gente pode ver, por exemplo, na área de segurança pública, os dados de letalidade policial, né? Então, a população preta, independente do uso de tecnologia, já é mais visada pelas instituições de segurança pública, né? Pela instituição do policial, por exemplo, né? E ao longo do tempo, a gente, enquanto sociedade, e a instituição policial, porque, enfim, quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de tudo isso, a gente construiu um imaginário que associa determinados corpos, né? E aí, falando em corpos pretos, a ideia de criminalidade, a ideia de suspeição, a ideia de que merece ser vigiado, né? Precisa ser vigiado. Então, quando a gente coloca tecnologias de vigilância, por exemplo, né, que vão usar esses dados, a IA, enfim, tudo isso, quando são implementados nesse contexto, elas não vão operar num vazio, né? Elas vão reproduzir muitas e muitas vezes essas formas de atuação já direcionadas para esse grupo, né? E vão reforçar desigualdades sociais mais e mais, né? Então, e é só a gente ver, por exemplo, reconhecimento facial, as taxas de erro na área de segurança pública são muito maiores, né, quando a gente está olhando para pessoas pretas, né? E não é assim, falhou porque tem todo por trás essa história de constituição e de ações que o Brasil, né, na área de segurança gera né, e vem a reproduzir ao longo dos anos. E agora, para a gente se proteger disso, em essa luta, o que que a gente pode fazer, tanto a sociedade quanto o indivíduo? Depende de onde a gente está falando da área da sociedade, né? Porque isso, o reconhecimento, a biometria facial está sendo usada em diferentes espaços, né? Eu acho, por exemplo, a gente começou com a conversa do condomínio, né? E eu acho que, por exemplo, a gente tem que saber que a gente não obrigatoriamente precisa dar o nosso rosto para entrar num condomínio, ainda mais se a gente não tem nenhuma explicação de como é que vai ser usado, onde é que vai ficar armazenada a coleta, né, da biometria do meu rosto, né? Então, acho que saber que a gente tem o direito de saber de que forma vai ser utilizado, por quem vai ser utilizado, qual a finalidade dessa coleta, né? Ter um documento me explicando isso é extremamente importante. Eu acho que, então, primeiro, saber os direitos é algo extremamente importante quando a gente está falando sobre coleta de biometria, né? Enfim, eu acho que enquanto sociedade civil é a questão da gente se unir, né? E saber, ir atrás e saber quais são os erros cometidos por essas tecnologias, por que que a gente tem que, enquanto sociedade civil, se colocar contra o uso dessas tecnologias. Por exemplo, reconhecimento facial na segurança pública é um local que grande parte da sociedade civil, basicamente toda, é contra, porque é um uso extremamente delicado e que erra muito em relação a essa população preta. Então, acho que no momento que a população sabe, né, que existe esse erro e sabe que a coleta desses dados, na verdade, vai gerar mais desigualdade, tende a vir a gerar mais desigualdade, né, principalmente na seletividade policial, por exemplo, é uma forma da gente já se colocar contra. Eu acho que a conscientização é o primeiro ponto, né? A gente entender o que de fato está acontecendo e não ser seduzido nesse discurso de vai dar mais segurança, vai trazer melhoria, sem a gente entender, sem a gente criticar esse discurso e pensar, tá, mas como assim vai trazer melhor? Aonde estão os dados que me mostram que isso vai ser melhor ou não? Perfeito, a gente está encerrando aqui a nossa conversa, mas antes eu queria questionar você assim. A gente está conversando aqui numa versão estendida em vídeo gravado, que vai para as plataformas de streaming, e em áudio somente a voz, né? Estou falando com a Luísa Dutra, eu sei que eu estou falando com ela e eu sei que ela está falando é ela mesma. Mas vai que uma IA um dia, não você necessariamente, vou pegar o seu exemplo, te transforma ali num deepfake, cria um rosto que não é o seu, quer dizer, é o seu, mas não é você, e começa a falar uma coisa completamente diferente do que você disse. Tem alguma dica, algum caminho para a gente poder lidar com isso? Até porque a gente está chegando em período de eleição, onde a inteligência artificial, por mais que seja proibida em muitos aspectos ou regulamentada, vai ser usada à torta e à direito para poder tentar convencer a pessoa, independente da verdade. Bah, essa é uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu acho que é uma pergunta que grande parte da sociedade civil que trabalha com o tema anda se debruçando, né? Porque é isso, a possibilidade de disseminação de desinformação, agora em período eleitoral, com o uso de inteligência artificial, é absurda, né? Eu acho que tem alguns sinais, sim, que a gente pode ver, assim, tá atento para levantar, no mínimo, uma suspeita sobre se é ou não a pessoa ali, né?
Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que quando a gente está... A voz, né? Por exemplo, aqui a gente está conversando, tem, assim, pontos em que é uma voz humana conversando, né? Então, a gente faz pausas naturais quando a gente está falando, a gente faz aquele né, a gente faz algumas questões, algumas detalhezinhos que a gente consegue enxergar que é um ser humano falando. Então, acho que sinais que a gente tem que cuidar é quando a gente não tem ausência dessas pausas naturais, quando a gente não tem essa respiração, né, durante a fala, então, que é uma coisa natural também nossa, sons típicos, né, de uma comunicação humana, e aqui uma comunicação falada, a gente está falando, né, humana. Quando tem entonações muito artificiais ou emoções que parecem muito exageradas, a tendência é ser mais uma inteligência artificial. Isso é tendência, né, do que uma conversa entre seres humanos, um ser humano falando, né? Respostas muito rápidas, né? E muito perfeitas, por exemplo. Os seres humanos tendem a pensar um pouco, né? Antes da gente responder, a gente não é tão robotizado assim. Então, acho que isso são pontos de ficar bem atentos, né? Inclusive, se for conversas por texto, também tem isso, né? Repetição de estruturas, de expressões, respostas muito genéricas, muito perfeitas, né? Tem que ter um, um cuidado, né? E eu acho que na questão da conversa se vendo, assim, tem também a questão dos movimentos faciais, né? Quando é pouco natural, quando é muito artificial, né? Expressões que parecem mais rígidas, às vezes até a sincronização que não é muito perfeita da voz com o lábio, né? Isso está cada vez ficando melhor, mas é uma tendência que a gente pode olhar, né? Ou transições estranhas em partes do rosto quando a gente está conversando, né? Isso são indícios, não necessariamente vai ser ou não, mas já são pontos a gente cuidar, né? Então é pensar muito, esse vídeo tem alguma razão para eu acreditar que essa informação talvez não seja verdadeira, tipo, né? Então eu acho que esses são pontos que a gente pode olhar muito e ter um cuidado, né? E também declarações muito polêmicas de autoridades públicas, assim, né? Uma coisa muito chocante que vai completamente o oposto do que essa autoridade pública, por exemplo, vinha se posicionando. Então, isso é uma coisa que é interessante cuidar. E, claro, tem aplicativos que tu consegue ver se é inteligência artificial ou não. Eles vêm se criando aplicativos, né? Mas eu ainda acho a melhor questão é esse olhar nosso, assim, um pouco mais apurado para esses pequenos indícios que podem vir a ter, né, do uso ainda de inteligência artificial. Perfeito. Eu acho que eu peguei uma coisa importante que talvez as IAs ainda não saibam, ou espero que elas não saibam, que é a questão que o algoritmo não consegue reproduzir a nossa imperfeição humana, né? Assim, que é o que você falou, assim, a respiração, o trejeito, etc. Mas tomara que isso não seja resolvido pela Exato. tecnologia, por favor. E eu agradeço, Luísa, pela sua participação. Deixo aberto também para você complementar com alguma outra informação, alguma linha que a gente não consegue explorar hoje, mas quem sabe fica para uma pauta para um próximo episódio do Ajudante Digital aí, com bônus e tudo mais. Muito obrigada, Viola. Eu queria agradecer o convite, agradecer essa conversa de estar aqui. Eu acho que é super importante a gente passar essas dicas rápidas assim para a sociedade civil, né? Mesmo que pareçam assim muito genéricas, elas são dicas que é o início para a gente entender o que está acontecendo nessa situação. É, eu acho que a gente sempre tem que lembrar quando a gente está falando de tecnologia digital, especificamente na área de segurança pública, é que a gente não deve só se limitar a essa pergunta de se a tecnologia funciona ou não, né? Primeiro porque o objetivo da implementação da tecnologia pode ser diferente, isso a gente tem que saber, né? Mas a gente tem que lembrar e sempre se questionar de quem é que vai se beneficiar com o uso dessas ferramentas e quem, na verdade, vai ser colocado mais em risco, né? De uma forma de entrar num sistema mais ainda muito violento com o uso dessas ferramentas, né? E enquanto sociedade civil, eu acho que a gente tem que se colocar em buscar, né, criar mecanismos, se juntar para tentar entender e ter formas de transparência e responsabilização no uso dessas tecnologias, né? Se elas são usadas de forma indevida, a gente tem que barrar elas, né? Tem que pedir a responsabilização de quem está usando mal, né? Então eu acho que essa é a grande discussão, assim, a grande local para a gente se colocar, na minha percepção, no momento, assim. Muito obrigado, Luísa. Agora a gente vai continuar com algumas dicas práticas aí com o nosso programa Ajudante Digital. Valeu, Luísa, demais.